Boa tarde, galerinha. Pegue seu livro de história nas páginas 62, 63 e 64 e vamos para mais uma aula. Independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Foi um dos acontecimentos mais importantes da história do nosso país, marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Com a volta de Dom João IV a Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil como príncipe regente. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro desde o começo de seu governo. Como seu pai, Dom João IV, havia levado todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil para Portugal, praticamente não existia dinheiro. A situação econômica era péssima. Além disso, o comércio passava por uma grande crise. Outro aspecto que dificultou seu governo foi o fato de a administração ter ficado com poucos funcionários. Diante dessa dificuldade, Dom Pedro adotou medidas como vista a melhorar a situação. Fez grande economia, procurou reduzir as despesas e adotou o sistema de orçamento pela primeira vez em nosso país. As juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia não reconheciam a autoridade de Dom Pedro e, por isso, não acatava seus decretos. Além das dificuldades com essas províncias, havia os conflitos de interesse entre os partidos políticos. O Partido Português, que queria que o Brasil voltasse à categoria de colônia sobre o domínio da metrópole. O Partido Monárquico, que queria que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo como imperador Dom Pedro. E o Partido Republicano queria o Brasil definitivamente livre de Portugal. A corte portuguesa, com o regresso de Dom João IV a Portugal, deu início à política que buscava transformar novamente o Brasil numa colônia. Em 1821, por exemplo, a corte portuguesa aprovou um decreto em que declarava a independência de todos os governos provinciais. Nessa situação, Dom Pedro praticamente passava a ser governador do Rio de Janeiro. No final deste mesmo ano, novas ordens vieram de Portugal, a extinção do poder central e a exigência do retorno de Dom Pedro a Portugal, com a finalidade de completar seus estudos para um dia ocupar dignamente o trono português. No Brasil, tais ordens causaram indignação geral. Entretanto, Dom Pedro parecia hesitar. Então, os patriotas iniciaram um movimento para que o príncipe regente não cumprisse as medidas propostas por Portugal. Aderiram a esse movimento muitas representações das províncias que pediram a Dom Pedro que permanecesse no Brasil sem acatar as ordens vindo de Lisboa. O movimento foi tão intenso que, em poucas horas, a mensagem do Senado da Câmara, assim como era chamado a atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro, recolheu 8.000 assinaturas, que foram solenemente levadas ao príncipe. Depois de alguma hesitação, Dom Pedro autorizou que divulgasse seu pensamento da seguinte forma: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram registradas numa carta que Dom Pedro encaminhou a Dom João IV neste mesmo dia, 9 de janeiro de 1822. Esse dia passou a ser lembrado como o dia do fico. Assim, houve muita festa por causa da decisão de Dom Pedro, já que era um grande passo para a independência. Em virtude da decisão de Dom Pedro, uma esquadra vinda de Portugal atracou no Brasil com a finalidade de levar o príncipe a seu país de origem. Porém, ela foi obrigada pelo próprio Dom Pedro a regressar.
Diante dessa situação, a corte portuguesa procurou impor outras medidas para conseguir recolonizar o Brasil. Mesmo assim, Dom Pedro permanecia tomando providências em favor da independência, sendo orientado por José Bonifácio. Foi oferecido a Dom Pedro, pela Câmara, o título de defensor perpétuo do Brasil. Outros acontecimentos ainda ocorreram. Uma Assembleia Constituinte foi convocada. Todas as tropas portuguesas que chegavam ao Brasil eram consideradas inimigas e havia uma luta na Bahia contra os soldados do general Madeira, oficial português. Para a Bahia, foram enviadas forças para ajudarem os nacionalistas na luta contra Madeira. Além disso, em 1822 foi lançado um manifesto defendendo a independência pelo próprio Dom Pedro. Após a análise da situação no Brasil, foram encaminhados a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e carta de José Bonifácio e de Dona Leopoldina, princesa regente, que chegavam às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga. Ao ler os decretos e as cartas, Dom Pedro percebeu que chegava a hora de agir. Neste momento, voltou-se à comitiva e à guarda que estavam diante e disse: Camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Prosseguiu erguendo a espada e falando solenemente: independência ou morte. Ao chegar a São Paulo, o povo foi receber o príncipe com muita euforia e dando vivas à independência. À noite, o hino da independência, cuja composição é do próprio Dom Pedro, foi cantado e houve um espetáculo de gala. Após 3 dias, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro e, ao longo de toda a viagem, foi saudado pelo povo. Então, foi aclamado imperador do Brasil no dia 12 de outubro do mesmo ano. Mesmo depois de ser coroado e sagrado imperador do Brasil, Dom Pedro ainda enfrentou resistências em algumas províncias que eram fiéis ao governo de Lisboa. As primeiras medidas que Dom Pedro precisava tomar eram aquelas que buscavam pacificar a situação em tais províncias. Nessa luta, para pacificar as províncias, as mais demoradas delas foram na Bahia, contra as tropas do general Madeira, que já este disputava de navios e de muitas tropas. O general conseguiu resistir por alguns meses, mas foi obrigado a partir para Portugal, quando o porto de Salvador foi bloqueado pela esquadra do almirante Conchari, que também venceu a resistência lusitana no Maranhão. No Pará, a resistência lusitana foi vencida pelo capitão Grenfell. Ainda havia resistência, localizada em Montevidéu, na província cisplatina, que foi só vencida em 1823. Mesmo com as derrotas, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, na Bahia, a primeira a proclamar-se independente, desencadeando os demais movimentos que desembocaram na independência do Brasil. Mural de azulejos que retratam o dia da insurreição dos cachoeirenses em face da coroa portuguesa. Com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependente dos interesses de Portugal. O Brasil passou a ser uma monarquia, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. Agora vá para o seu exercício das páginas 65, 66. Tchau e até a próxima.